Saúde a todos com a paz do Senhor. Segundo as orientações de nossos dirigentes, venho aqui hoje trazer uma breve reflexão para todos que estão ouvindo e assistindo esse vídeo. E nessa reflexão eu quero falar um pouco sobre o tempo de Deus, o nosso esperar no tempo de Deus, que em meio a tanto caos, em meio ao que nós vivemos, em meio a uma geração em que tudo tem que ser do nosso jeito, no nosso tempo, é tão difícil ouvir o não, dizer espere. E de início eu quero começar lendo a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 19, que diz assim: Vejam, estou fazendo uma coisa completamente nova, algo que já comecei a realizar. Será que vocês ainda não perceberam? Vou abrir uma grande estrada no deserto e no meio da terra seca farei correr riachos. Creio que essa palavra é bem conhecida, porque quando estamos em momentos difíceis, desesperados, nós sempre procuramos confortos na palavra de Deus, né? E nesse versículo Deus fala que Ele já começou a fazer coisas grandes nas nossas vidas, que Ele já começou a realizar os planos deles para a nossa vida. Só que aí, como eu venho falado desde o início, o nosso querer, a nossa vontade, o nosso desejo de que aconteça agora, de que aconteça hoje, nos faz pensar e nos dá uma sensação de que Deus está demorando. Muito pelo contrário, Deus não demora em nada que faz. Ele sempre faz no momento certo. Se não está no seu momento, é porque não é no momento certo. O 12 do mesmo capítulo diz assim: Eu lhe mostrei o meu poder, eu prometi salvá-los e cumpri a promessa. Nesse versículo fica bem claro que quando Deus promete, Ele cumpre, mesmo que passe tempos e tempos, passe por momentos difíceis, você pense que Deus não está contigo, mas se a promessa dele, se Ele prometeu, vai acontecer independente do que aconteça. E com isso eu queria deixar uma reflexão para nós pensarmos consigo mesmo, que é assim: você confia verdadeiramente em Deus ou confia desconfiando? Confiar verdadeiramente em Deus é aquele momento, aquela situação, aquela ação que você confia em Deus, se entregando completamente para Ele, sem nenhuma dúvida do que Ele disse, da promessa dele. E o confiar desconfiando é o famoso confiar, mas com o pé atrás. Confiar, mas não ter certeza se é verdade, se vai acontecer mesmo. E a única coisa que Deus quer da gente é que sejamos completamente dele, porque Ele deu o seu único filho por amor a mim e a você, para nós termos direito à salvação, para termos direito de morar com Ele. E quando temos essas atitudes, de certa forma, nós entristecemos um pouco Ele, porque Ele faz tanto por nós e a gente não pode nem esperar o tempo dele acontecer na nossa vida, porque os nossos caprichos, a nossa vontade é que aconteça agora. É normal a gente que vive no tempo muito ansioso, vive em meio a caos, a problemas, a gente quer que aconteça alguma coisa boa, principalmente quando vem da parte de Deus. Só que se não aconteceu agora, é porque não é o momento. O meu momento é diferente do momento de Deus. E o momento de Deus é perfeito, é o melhor pra gente. Talvez se Ele desse tudo que queremos na hora que queremos, não surteria o mesmo efeito. Talvez a demora seja mais longa, o processo seja mais demorado, seja mais devagar, mas com Deus no controle, tudo dá certo, porque se Ele desse alguma coisa pra gente agora, a gente poderia perder a bênção, perder a promessa dele, por motivos de que não estamos preparados para receber o que Ele prometeu no momento que nós queremos. As promessas de Deus são promessas lindas e nós queremos vivê-las, porém nós temos que aprender a esperar no tempo de Deus. Na Bíblia temos exemplos de 4 homens que passaram por esse processo de esperar em Deus, e foram eles Abraão, Jacó, Isaac e José. Hoje, especificamente, eu vou falar um pouco da história de Abraão e como ele se encaixa nesse contexto que eu escolhi para deixar uma breve reflexão para vocês, que é o tempo de Deus e esperar no tempo dele.
No livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 7, foi o momento em que Deus fez a promessa a Abrão. No capítulo 13, versículo 15 e 16, Deus confirmou a promessa. E no capítulo 15, versículo 1, na última parte que nós vamos ler, diz assim: Abrão, não tenha medo, eu sou o seu escudo, a sua recompensa será enorme. Ou seja, aqui é Deus confortando Abrão, porque vai ver que ele estava meio entristecido, porque ainda não tinha acontecido. Ele já estava se questionando, né, que estava demorando. Então Deus confortou ele, dizendo que ele não estaria só durante esse processo. Ele não estaria só durante essa caminhada, durante esse tempo que ele estava esperando. No versículo 2, Abrão questiona a Deus, como diz assim: Mas Abrão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? Deus confirmando, mesmo Deus confortando Abrão, dizendo que ele não estaria só durante esse processo. Mesmo assim, ele ainda questionou a Deus como é que isso ia acontecer. Se ele não tinha filhos, se a mulher dele não podia ter filhos, como é que ia ser? No capítulo 5, Deus foi ter uma conversa com Abrão. E no 6, a Bíblia diz que Abrão creu no Senhor. Ou seja, no capítulo 6, Abrão acreditou em Deus, voltou a confiar na promessa de Deus. Em Gênesis 15, versículo 8, Abrão mais uma vez questionou a Deus. No 16 do versículo 2, diz assim: Sarai disse a Abrão: Já que o Senhor não me deu filhos, tenha relações com a minha criada. Se ela tiver filhos, serão meus. Abrão concordou com a proposta de Sarai. Sarai estava influenciando, tentando apressar a promessa de Deus para a vida de Abrão. E mais uma vez nós vemos que Abrão já estava desacreditando da promessa dele, por eles terem uma idade elevada, por já ter passado bastante tempo e nada ter acontecido. No capítulo 17, versículo 1, Eu sou Deus Todo-Poderoso, faça a minha vontade e seja íntegro. Mais uma vez, Deus vem falando que o tempo dele não vai mudar, que os planos dele, as promessas dele é no tempo dele. E a única coisa que ele pede é que sejamos íntegros, ou seja, a mesma coisa que eu falei no início. A única coisa que ele quer é que sejamos completamente deles, que confiamos completamente nele. No versículo 17 do mesmo capítulo, diz assim: Então Abrão prostou-se com o rosto no chão, ficou perplexo e disse a si mesmo: Será que um homem de 100 anos de idade pode gerar um filho? Será que Sara pode dar à luz aos 90 anos? Mais uma vez, Abrão questionou a promessa de Deus. Ou seja, ele já estava acreditando, desacreditando. Ou seja, ele estava confiando no início da promessa, quando Deus fez a promessa, mas ao passar do tempo que nada aconteceu, que Deus não tinha se manifestado em fazer a promessa, ele já começou a questionar. E muitas vezes na nossa vida realmente é assim. Quando as coisas não acontecem do nosso jeito, nós sempre nos frustramos. Isso é inevitável. Só que aí, quando se trata da promessa de Deus, nós temos que entender que quem fez foi Deus, quem vai cumprir é Deus, e não adianta se apressar, não adianta tentar apressar as coisas como Sarai fez, porque pode até acabar atrapalhando você, tomando rumo de outra coisa que não tem nada a ver com a promessa. No capítulo 18 de Gênesis é o momento em que Sara ouve a conversa de Deus com Abrão e ela ri da promessa de Deus. Ela não acredita, porque Sara tinha 90 anos e nós sabemos que uma mulher de uma idade tão avançada é impossível ter filhos. Só que aí, quando a gente diz que é impossível, a gente não se lembra do que foi que Deus prometeu.
porque muitas vezes é assim. Nós estamos até acreditando nas promessas de Deus e vem muitas pessoas para nos desanimar, para dizer que é mentira, para dizer que não vai acontecer, para dizer que isso é impossível. E muitas vezes essas pessoas são pessoas próximas que você tem uma grande consideração, que tem uma grande influência em cima de você. Por isso temos que aprender a ter cuidado, a ouvir mais a palavra de Deus e ser íntegro e ser completamente dele, ser completamente para ele, porque quando somos completamente deles, nós somos mais sensíveis ao Espírito Santo e o que vai nos evitar de cometer erros, tipo em acreditar em pessoas que dizem que os planos de Deus são impossíveis. E para finalizar essa reflexão, eu quero refrisar novamente que o meu tempo, que o seu tempo não é o tempo de Deus. Então, tranquilize o coração, descanse, seja íntegro, tenha sua fé e sua confiança totalmente em Deus, porque Ele vai fazer, Ele prometeu, Ele vai cumprir, igual Ele cumpriu na vida de Abraão, demorou, mas Jesus faz. Quando Ele promete, Ele não esquece feito a gente. Então, apenas descanse teu coração e confia no Senhor. E vamos aprender mais a não questionar tanto a Deus, não questionar os planos dele, tentar não questionar o tempo dele, porque ele sabe o que é melhor pra gente. E se ele tá fazendo isso, é pro bem da gente. Tudo tem um propósito, tudo tem um tempo de espera e as coisas não são do nosso jeito, é do jeito de Deus. E amém. Que essa palavra possa tocar um pouco ao coração de vocês, assim como ela vinha tocado comigo. E foi uma oportunidade de compartilhar com vocês.